Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna de graduação em Engenharia Mecânica. Meu trabalho está sendo orientado pela professora Estela Domingues e ele é sobre ponte rolante para a movimentação de peças em fábricas de concreto pré-fabricado. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico de máquinas de elevação de maneira geral, depois sobre as características necessárias para você projetar uma máquina de movimentação e transporte, a caracterização das cargas de pré-fabricados, os dispositivos para içamentos de cargas aplicados a fábricas de concreto pré-fabricado, estudo de caso e sobre a ponte rolante. Eu vou estar falando sobre os componentes dela e o que vai ser dimensionado nesse trabalho. Difícil esse caralho? A origem dessas máquinas se dá pelo desenvolvimento do sistema de polias. Elas foram observadas pela primeira vez há 3.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia e posteriormente no Antigo Egito. Essa figura mais à esquerda, o Shaduf, que era um dispositivo bem simples e utilizado para irrigação de campos e plantações, consistia na retirada de água em poços, né? Só que o modelo que a gente conhece hoje em dia, que vem à cabeça sobre guindaste, foi observado primeiramente na Grécia Antiga, pois esse utilizava um sistema composto de polias, o que dava uma vantagem mecânica e aumentava a capacidade de carga que se poderia içar. E posteriormente, graças aos estudos de Pascal relacionados aos fluidos, máquinas hidráulicas puderam se desenvolver e ser aprimoradas, sendo o primeiro passo em direção aos guindastes verdadeiramente hidráulicos. E muito desse desenvolvimento se deu por causa das demandas de cada vez mais você ter cargas mais pesadas para serem içadas. Por exemplo, o setor naval, que você construía navios inteiros com esses tipos de máquinas. E também pela necessidade de alcance e mobilidade, como nessa última figura. A gente vê um guindaste bastante potente, com um sistema complexo de polias, em cima de um carro, né, com esteiras. Máquinas de transporte e movimentação de carga são equipamentos utilizados para deslocar materiais de um local para o outro, dentro ou fora de uma área de produção. Pode ser área de armazenamento, área de carregamento, né? Envolve também o setor de logística. Elas permitem uma construção mais rápida e eficiente dos elementos de pré-fabricados. Para se projetar uma máquina dessas, é necessário levar em consideração as seguintes características. Primeiro, o tipo de carga manuseada. Como é possível notar, o uso dessas máquinas pode ocorrer em diversos segmentos industriais para diferentes tipos de carga. A direção dos movimentos de trabalho, se vai rotacionar, trasladar, e o local de instalação, se vai ser um galpão, se vai ser externo. E por último, a natureza do processo de produção, a metodologia de produção, o ambiente de funcionamento e a operação, né? Numa fábrica de concreto pré-fabricado, você tem a produção de diversos tipos de peças, né? Nesse trabalho eu vou selecionar as três mais vistas dentro do pátio da fábrica, que é do estudo de caso. No caso, na primeira figura, a gente tem galerias celulares, que são importantíssimas para obras de saneamento básico. Elas são utilizadas para drenagem de rios, obras de esgotamento sanitário e outras aplicações que exigem um grande fluxo de água. Na figura no meio, a gente tem painéis de parede ou painéis de fechamento. Eles são projetados para fornecer resistência, durabilidade e estabilidade estrutural. Eles são fabricados com diferentes características, como tamanho, espessura, textura, cor e acabamento. Isso vai depender da sua aplicação e são muito utilizados em obras residenciais e edificações de grande porte. A última figura, a gente tem uma viga tipo T, e é um componente estrutural horizontal cuja função principal é transmitir as cargas provenientes das lajes e paredes que repousam sobre ela. Ou seja, é um elemento estrutural muito importante
numa edificação, né? Agora eu vou falar sobre os dispositivos para içamento de cargas. Nessa primeira imagem a gente tem um tipo de gancho, é o gancho tipo C. Ele é muito útil para içar e movimentar essa peça com esse formato, né, tubular. Numa fábrica de pré-fabricado, a gente não só transporta a peça de concreto, a gente também precisa transportar bobinas de aço para o setor de corte e dobra. Então, esse tipo de dispositivo é bastante utilizado no setor de armadura. Na figura do meio, a gente tem um balancinho, particularmente esse é o balancinho de espalhamento. Ele é acompanhado dessa viga e dessas correntes, né, com uma angulação. E os esforços que seriam feitos na peça se estivesse sendo içada diretamente com uma cinta, por exemplo, sem essa viga, são transferidos para essa viga, né? No caso ali a gente tem esforços de compressão. E por último a gente tem a pinça. Ela é muito útil para fornecer uma estabilidade e segurança nas operações, principalmente para placas, lajes, peças que têm um formato de painel, no caso. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu na fábrica de estudo de caso, onde o cliente ele não usou um dispositivo para o içamento adequado. Ele estava utilizando uma pá carregadeira e cintas. Ele estava colocando as cintas na pá carregadeira para fazer o transporte desses canais tipo U que estão aí na primeira imagem. O que estava acontecendo? A peça estava quebrando nessa parte aqui, na mísula, onde fica a mísula. A mísula é um ferro que fica nesse chanfro. E aqui embaixo você tem a armadura. Como é mostrado aqui nesse momento fletor. A gente coloca a armadura bem aqui. Por quê? Porque os esforços estavam sendo feitos para cá. E como ele não tinha um balancinho para transferir esses esforços aqui, que era feito na cinta, né? Acabava que rompia aqui a peça. Aí, para contornar essa situação, o que tinha que ser feito era reforçar a mísula, aumentar a bitola do aço da mísula e reforçar a armadura aqui embaixo no canal. Só que aí você coloca na balança, né? Você vai estar alterando o aço de diversas peças, gastando mais material, porque tu está sem um dispositivo adequado para fazer o içamento da peça. E isso não só para canal tipo U, para painéis, para lajes, qualquer outro tipo de peça. É só um exemplo. Na figura da direita a gente tem um balancinho tipo X. Isso aqui é para exemplificar que esses dispositivos eles podem ser configurados, projetados para diversos tipos de aplicações e para aplicações bastante específicas. Nesse caso aqui é uma placa de concreto. Geralmente é usado para tirar a placa do berço e colocar na parte de armazenamento para depois fazer o carregamento. Agora falando um pouco do estudo de caso. A fábrica onde eu trabalho está querendo expandir o galpão, fazer um galpão similar ao que está aí da imagem. E para isso eles vão precisar de uma outra ponte rolante. A ponte rolante é a máquina ideal para esse caso, porque é um equipamento, uma máquina bastante robusta. A carga nominal está para 13 toneladas, que foi a carga máxima já registrada na empresa, uma peça com 13 toneladas. A altura de elevação 7 metros e o vão da viga vai ter 12 metros. As condições ambientais vai ser abrigado do vento, porque vai estar dentro de um galpão. E em temperatura ambiente, porque não tem máquinas que trabalhem em alta temperatura nem nada.
Aí vai ser o percurso da ponte, que a ponte vai cursar. Ela tem cerca de 77,5 metros. E agora eu vou falar sobre a ponte rolante em si, né? Aí a gente tem o esquema dos componentes da ponte rolante que vão ser dimensionados nesse trabalho. Primeiramente, tem as cabeceiras, elas ficam localizadas na extremidade da viga, onde são instaladas rodas que realizam o traslado da ponte sobre trilhos de rolamento. Temos a viga principal, que é a estrutura principal da ponte rolante, onde o carro transversal se desloca sobre. O carro transversal ou o trole é a parte da ponte que se movimenta sobre a viga principal, permitindo a translação da carga de um ponto para o outro. Também é um mecanismo onde se situa o sistema de elevação, que eu vou falar agora, que é a talha. A talha ela é o equipamento responsável por levar ou descer a carga por um gancho ou um outro dispositivo de elevação. E os controles que permitem ao operador da ponte rolante controlar a movimentação da carga por meio de boteiras pendentes, alavancas ou controle remoto. O controle remoto na fábrica de pré-fabricado é o mais indicado porque mantém uma segurança, o operador não fica tão próximo da peça. Esse trabalho está em desenvolvimento, vão ser esses itens a serem dimensionados, e é isso. As referências bibliográficas, e obrigada por assistir até aqui.